O tema da nossa mensagem de hoje, irmãos, é lições na tempestade. É uma passagem muito conhecida, com certeza vocês já ouviram muitas pregações, até mesmo aqui na Ibara, acerca dessa passagem. Mas como a palavra de Deus é muito rica, né, então a gente sempre consegue extrair mais ensinos. E mesmo que sejam textos conhecidos, textos que muitos falam, muitos pregam, é importante sempre a gente voltar e rever, porque nós precisamos disso. Inclusive isso faz parte, é uma ferramenta didática. A repetição é uma ferramenta didática muito importante para nós. Então eu quero te convidar, né, sem mais delongas, a fazer a leitura do nosso texto base. Ou você pode acompanhar a leitura aqui comigo, eu vou ler na NVI, Nova Versão Internacional. Diz assim então a palavra de Deus. Naquele dia, ao anoitecer, disse ele aos seus discípulos: vamos atravessar para o outro lado. Deixando a multidão, eles o levaram no barco, assim como estava. Outros barcos também o acompanhavam. Levantou-se um forte vendaval, e as ondas se lançavam sobre o barco, de forma que este foi se enchendo de água. Jesus estava na popa, dormindo com a cabeça sobre um travesseiro. Os discípulos acordaram e chamaram e clamaram: Mestre, não te importas que morramos? Ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar: Aquiete-se, acalme-se. O vento se aquietou e fez-se completa bonança. Então perguntou aos seus discípulos: por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? Eles estavam apavorados e perguntavam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Vamos orar mais uma vez? Pai, aqui está a tua palavra. Pedimos que o Senhor fale conosco nessa noite através dela. Que através dessa passagem nós possamos aprender mais sobre a tua vontade para as nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, após passar o dia inteiro ensinando a multidão que se aglomerava à beira do mar, Jesus, muito provavelmente cansado, ordena aos seus discípulos que entrem no barco para atravessarem para o outro lado da margem do mar da Galileia, onde eles se encontravam. Lá ficava a região de Gadara, uma região muito conhecida. Foi nessa região onde Jesus libertou um homem que estava possesso de uma legião de demônios, uma legião de espíritos, né? É uma passagem muito conhecida. E o curioso é que Jesus faz essa travessia, liberta esse homem e volta para onde ele estava. Então ele vai lá para Gadara só para fazer isso. Só, entre aspas, né? E no decorrer dessa travessia, enquanto Jesus dormia calmamente na polpa do barco, então todos eles são surpreendidos por uma grande tempestade. E os discípulos, vendo que não teriam condições de sair daquela situação, já que Jesus estava dormindo tranquilamente em seu travesseiro, apavorados, eles clamam a Jesus dizendo: Mestre, não te importas que morramos? Você vai encontrar isso no verso 38. A sequência, como nós já lemos, nós já sabemos. Jesus então repreende o vento, manda o mar se aquietar, e além de acalmar os discípulos, ele ensina importantes lições que valem com certeza para nós hoje também. E a primeira lição que nós aprendemos é que as tempestades são inevitáveis. Leia comigo novamente do verso 35 até o verso 37. Naquele dia ao anoitecer, disse ele aos seus discípulos: vamos para o outro lado. Deixando a multidão, eles o levaram no barco assim como estava. Outros barcos também o acompanhavam. Levantou-se um forte vendaval e as ondas se lançavam sobre o barco de forma que este ia se enchendo de água. Irmãos, todos nós, sem exceção, passamos por dificuldades em nossas vidas. Se eu desse o microfone para alguns irmãos aqui, com certeza nós ouviríamos muitos exemplos, né, comprovando isso. E às vezes essas dificuldades são tão grandes que nós costumamos dizer que estamos passando por uma tempestade. Acredito que todos concordam com isso também. E de forma geral nós temos a tendência de acreditar que todas as tempestades que nós passamos em nossas vidas são resultado de nossa desobediência. É muito comum nós termos esse tipo de pensamento. Foi assim com Jonas, por exemplo. Por conta de sua desobediência, ele se viu em uma grande tempestade. Sendo assim, quando nós passamos por um momento difícil, por uma tempestade em nossas vidas, é muito comum nós fazermos uma busca em nossa mente, em nossa memória, na tentativa de achar algum erro, algum pecado, alguma falha cometida no passado, que talvez seja a causa, né, daquilo que nós estamos passando, que talvez justifique, né? Acredito que todos já passaram, já tiveram esse tipo de atitude, já se viram agindo assim. Só que aqui nessa passagem nós percebemos de forma muito clara que isso não é uma regra. Veja bem, o verso 35 nos informa que o Senhor Jesus ordenou aos discípulos: vamos atravessar para o outro lado. E eles
prontamente obedeceram. Além disso, o texto também descreve que eles tinham deixado tudo para seguir Jesus. Se você faz uma leitura do Evangelho de Marcos desde o começo, você percebe isso. Logo no primeiro capítulo, descreve o momento onde Jesus chama algum deles, inclusive pescando. Então, eles deixaram tudo para seguir a Jesus. Eles passaram o dia inteiro ouvindo Jesus. Eles passaram o dia inteiro acompanhando Jesus, fazendo a sua obra. Mas tudo isso não os livrou da tempestade. Isso nos mostra de forma muito clara que todos, sem exceção, passam por tempestades em suas vidas. Elas são inevitáveis. A tempestade também vem para aquele que é o obediente. Não é só o desobediente que passa por tempestade, colhendo, ali, fazendo a colheita das suas escolhas. Não. O obediente também passa por tempestade, isso fica bem claro. E isso é confirmado em outras passagens das Escrituras. Jesus disse que nós, nesse mundo, teríamos aflições. Mas Ele também disse que nós devemos ter bom ânimo, porque Ele venceu o mundo. Quando escreveu a sua primeira carta, o apóstolo Pedro não só incentivou aqueles que estavam passando por problemas a ficarem firmes, como também disse que os irmãos em todo o mundo passavam pelo mesmo sofrimento. Então veja bem, o apóstolo Pedro, quando escreve a sua primeira carta, ele incentiva os irmãos a ficarem firmes. E no verso que ele fala isso, no capítulo 5, verso 9, ele diz: outros irmãos em todo o mundo estão passando pelos mesmos problemas, pelas mesmas dificuldades, pelas mesmas tempestades que vocês estão passando, então fiquem firmes. Além disso, meus irmãos, muitos personagens da Bíblia também passaram por tribulações. O caso mais clássico, mais conhecido, mais famoso é o de Jó. Jó perdeu tudo, mas não perdeu a sua fé em Deus. E o que dizer de Daniel? Deus não o livrou da fornalha, mas o salvou do fogo. Não o livrou de passar pela cova dos leões, mas fechou a boca dos leões. Já o apóstolo Paulo foi preso, perseguido, apedrejado, apanhou injustamente, naufragou, mas isso não o parou. Paulo não parou por tudo aquilo que ele passou de sofrimento. Aliás, Paulo, escrevendo aos Coríntios, diz que tinha um espinho na carne e ele orou a Jesus para que tirasse esse espinho da sua carne. E ele recebeu como resposta de Jesus o seguinte: minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Então, essa síndrome do coitadinho não combina com quem é cristão, porque a Bíblia, em vários momentos, a palavra de Deus vai falar muito sobre o sofrimento do crente, sobre o sofrimento do cristão. Temos então que estar preparados para as tempestades que certamente, em algum momento de nossas vidas, virão. E às vezes vem mais de uma vez. E elas então são inevitáveis. Não podemos deixar, por conta disso, que elas nos parem. Temos que nos conscientizar que assim como aconteceu com Jesus, assim como aconteceu com os seus discípulos, assim como aconteceu com vários personagens da palavra de Deus, e assim como aconteceu com muitos homens e mulheres de Deus ao longo da história da igreja, nós também enfrentaremos tempestades em nossas vidas, pois elas são inevitáveis. E essa é a primeira lição que nós aprendemos com essa passagem. Mas não para por aí. Uma segunda lição que eu quero compartilhar com os irmãos nessa noite, que nós podemos tirar dessa passagem, é que as tempestades são imprevisíveis. Leia comigo mais uma vez o verso 37. Diz assim: levantou-se um forte vendaval e as ondas se lançavam sobre o barco, de forma que este ia se enchendo de água. Pense comigo, meus irmãos, o mar da Galileia, para quem não sabe, ele era conhecido por suas tempestades fortes e repentinas. Isso é uma realidade até os dias de hoje. E a sua geografia influencia muito nisso, né? Ele é, na realidade, um grande lago. A gente fala Mar da Galileia, mas na realidade ele é um grande lago. E o que acontece? Ele fica a 220 metros abaixo do nível do mar Mediterrâneo. E ele é cercado por 3 grandes montanhas. A mistura do ar quente que fica em volta do mar, com o ar frio que desce das montanhas, acaba gerando uma espécie de efeito estufa, que acaba resultando, então, nas famosas tempestades. Então, acontecia isso, era normal acontecer esse tipo de situação naquele lugar. E um ponto muito importante de observar é que boa parte dos discípulos era pescador profissional, ou seja, eles estavam habituados a lidar com o mar e com as suas dificuldades, com as suas intempéries, com as suas tempestades, com os seus vendavais, com os seus temporais. Estavam habituados a lidar com aquilo no seu dia a dia. Inclusive, muitos dos discípulos de Jesus foram recrutados por ele. O capítulo
pelo menos o texto não descreve. O texto diz que a primeira atitude deles foi buscar a Jesus. Mestre, não te importa que morramos? A primeira atitude deles foi clamar. E nós, muitas vezes, ao invés de prontamente buscarmos ao Senhor Jesus, quantas vezes não confiamos em nosso próprio braço? A palavra de Deus fala que maldito aquele que confia no seu próprio braço. Maldito o homem que confia no homem e faz do seu próprio braço a sua força. Quantas vezes não confiamos em nossa própria capacitação? Quantas vezes não tentamos resolver as coisas usando os nossos próprios recursos? Ou quantas vezes não tentamos resolver as coisas do nosso jeito? E veja bem, irmãos, eu não estou falando que quando nós nos vemos numa tempestade, nós não devemos tentar sair dela. Não é irracional. Não é irracional tentar pensar de maneira como você pode sair dessa tempestade, mas nós não podemos nunca deixar de buscar ao Senhor. Foi isso que os discípulos fizeram, foi a primeira atitude deles. E a nossa postura tem que ser igual, de completa dependência de Cristo, de forma que quando as ondas das tempestades da vida começarem a se formar, nós temos que clamar por ajuda imediatamente. Senhor, me ajuda. Senhor, me direciona. Senhor, olha o que eu estou vivendo, me fortalece. Temos que clamar assim como os discípulos fizeram. E a quarta e última lição que nós podemos tirar dessa passagem é que as tempestades são pedagógicas. Leia comigo do verso 39 ao verso 41. Ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar: aquiete-se, acalme-se. O vento se aquietou e fez-se completa bonança. Então perguntou aos seus discípulos: por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? Eles estavam apavorados e perguntavam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? O pastor e teólogo Warren Wiersbe, em seu comentário bíblico sobre o Evangelho de Marcos, ele comenta o seguinte sobre essa passagem. Jesus sabia que uma tempestade se aproximava? Com certeza, pois fazia parte da programação de aulas daquele dia. Essa experiência ajudaria os discípulos a entender uma lição que nem sabiam que precisavam aprender. É possível confiar em Jesus durante as tempestades da vida. É possível confiar em Jesus durante as tempestades da vida. Jesus quis deixar essa lição para os discípulos e para nós hoje também. Veja bem, Jesus passou, como eu já disse, aquele dia ensinando a multidão e aos discípulos. E ele fez isso através das suas famosas parábolas. Ele falou sobre a parábola do semeador, do verso 1 ao verso 20, isso no capítulo 4, né? Falou sobre a parábola da candeia, do verso 21 ao 25. Falou sobre a parábola da semente, do verso 26 ao verso 29. Falou sobre a famosa parábola do grão de mostarda, do verso 30 ao verso 34. Mas ainda faltava uma aula particular, uma aula prática. E meus irmãos, que aula, que aula. Essa aula foi tão marcante na vida daqueles homens, que até hoje ela é comentada, estudada, falada. E numa situação daquela, as perguntas de Jesus podem parecer absurdas. Pense comigo, por que vocês estão com tanto medo? Ainda não tem fé? Parece até que Jesus está tirando um sarro da cara deles. Como assim, né? O barco estava afundando, era tanta água que assustou até um grupo de pescadores profissionais. No domingo passado nós tivemos aqui uma tempestade forte, né? Inundou a rua aqui, muitas pessoas ficaram com dificuldade de retornar aos seus lares. Algumas pessoas estavam vindo para a igreja e não conseguiram chegar aqui, né? Muitas pessoas tiveram grandes prejuízos, carros que ficaram cobertos de água. Mas ainda assim é uma situação mais controlada, né? Porque você tem como fugir, como sair. Mas imagina a situação desses homens, né? Eles se viram numa situação ali que eles nunca tinham passado. E mesmo assim Jesus, no final de tudo, ainda pergunta: por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? E Jesus queria aqui ensinar que eles não tinham razão para temer. Por algumas razões, na realidade. A primeira delas é que ele tinha falado que chegaria ao outro lado. O verso 35 diz: naquele dia, ao anoitecer, disse ele aos seus discípulos: vamos para o outro lado. E meus irmãos, se Jesus disse, está dito. Se Jesus disse, vai acontecer. Se ele prometeu, vai se cumprir. Esses homens não tinham razão para temer, porque ele prometeu. Porque ele falou: vamos para o outro lado. Nós muitas vezes nos esquecemos disso, nos esquecemos das promessas que se encontram na palavra de Deus. Ou nos esquecemos ou as ignoramos. Ignoramos por
realmente não ter contato com elas, ou sei lá. Mas a verdade é que aquilo que Jesus fala acontece, aquilo que Ele promete, Ele cumpre. Eles também não tinham razões para temer, em segundo lugar, porque Ele estava com eles. Jesus estava com eles. Mas talvez você pode falar assim comigo, mas pastor Ricardo, Jesus estava na popa, dormindo num belo de um travesseiro. Verdade, verdade. Mas Jesus estava no local certo, meus irmãos. Sabe por quê? Para quem não sabe, a polpa de um barco é a região de maior estabilidade de um barco. É a região onde geralmente é construído a área onde fica o capitão do barco, onde ficam as ferramentas de controle do barco. E Jesus era o capitão daquele barco. Então ele estava no local correto, no momento correto, na hora correta. Jesus estava com eles não tinham razão para temer por conta disso. Nós, da mesma maneira, não temos razão para temer, porque Jesus prometeu que estaria com os seus discípulos até a consumação dos séculos. Ele está conosco, por mais que às vezes a gente não se aperceba disso, mas a cada dia Ele está conosco e estará até o fim dos dias. Eles também não tinham razão para temer, em terceiro lugar, porque Jesus estava tranquilo. E Ele estava tranquilo porque Ele sabia a agenda do Pai. Jesus conhecia a agenda do Pai como ninguém, Ele sabia que tudo aquilo ali fazia parte, assim como disse o Warren Wiersbe, fazia parte da agenda de aulas de Jesus. Só que na agenda de aulas de Jesus, tinha algumas aulas teóricas, que foram ministradas através de parábolas, e tinha também algumas aulas práticas. Eu imagino que Jesus devia ficar bem alegre quando tinha essas aulas, porque era uma forma dele ensinar de uma maneira que os discípulos nunca esqueceriam, que marcariam. Então, eles não tinham razão para temer porque Ele estava tranquilo. Em quarto lugar, eles não tinham razão para temer por causa do poder de Jesus. Eles já tinham visto Jesus realizar muitos milagres anteriormente. É óbvio que aqui era o início do ministério de Jesus, nós estamos ainda no capítulo 4 do Evangelho de Marcos, que de todos os evangelhos foi o primeiro a ser escrito. Mas se você voltar a alguns capítulos anteriores, você já vai perceber que Jesus já tinha feito muitos milagres e sinais. Muitas coisas eles já tinham visto Jesus fazer. Então eles já conheciam o poder de Jesus. Então eles não tinham razão para temer também por conta do seu poder. Sendo assim, meus irmãos, as tempestades que nós passamos, todas elas, sem exceção, têm um caráter pedagógico. São para nos ensinar. São para que muitas vezes Deus nos faça parar, para chamar a nossa atenção, para que nós possamos olhar para Ele, para ouvi-lo. Porque às vezes é a única forma que nós paramos. Eu gosto muito de como a versão King James atualizada traduziu o texto de Hebreus, capítulo 12, verso 6. Vou pedir para... Diz assim: pois o Senhor disciplina a quem ama e educa aquele a quem recebe como filho. Às vezes nós nos lembramos apenas da parte da correção, apenas da parte da disciplina, e é verdade, o Senhor disciplina e corrige aqueles que Ele ama, mas Ele também educa, Ele também ensina. E meus irmãos, eu não sei vocês, mas se eu sou filho, eu quero ser amado, e se para ser amado eu preciso ser corrigido, eu preciso ser disciplinado, muitas vezes, para que eu seja educado, que o Senhor faça isso em minha vida. E muitas vezes Ele vai usar as tempestades. Então saiba que muitas vezes Deus vai fazer isso, vai permitir que uma tempestade venha sobre a sua vida para poder te educar, para poder te ensinar, porque Ele te ama, porque Ele me ama, porque Ele nos ama. Tenha convicção disso. Talvez você hoje está passando por uma tempestade. Talvez hoje, em pleno final de janeiro de 2024, passou rápido, né? Estamos finalizando já o primeiro mês do ano de 2024. Mas talvez aqui você já está vivendo uma tempestade. E você olha e fala assim: caramba, para onde Deus está me levando? Cadê Deus? Será que Ele está dormindo como Jesus? Talvez você faça esse tipo de questionamento. Mas saiba que Deus está usando isso para te ensinar. Me ensinar o quê, pastor? Não sei, meu amigo. Cada um aprende com as suas tempestades. Aí você tem que buscar de Deus o que Ele quer te ensinar. Mas saiba que isso é uma verdade. Muitas vezes as situações que nós passamos em nosso dia a dia são usadas por Deus para isso. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, disse que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas. E meus irmãos, todas são todas. Não há exceção. Tudo aquilo que acontece na minha vida, na sua vida, nas nossas vidas, tem um propósito divino. Não sou eu que falo isso, é a palavra de Deus. E Paulo continua escrevendo aos Tessalonicenses, ele diz que em tudo nós devemos dar graça, porque isso é a vontade do Pai. Essa deve ser a nossa postura.
E para finalizar, eu imagino que o mais difícil para os discípulos não tenha sido a tempestade em si. Até porque o medo deles no final, depois que Jesus acalma a tempestade, é maior do que o medo deles da tempestade. Repare que o verso 41 finaliza da seguinte maneira: eles estavam apavorados e perguntavam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? O medo deles de ver Jesus fazer aquilo que Jesus fez foi maior do que o medo da tempestade. Então, eu acredito que o problema maior não era a tempestade em si, mas no momento da tempestade, o problema maior era o sono de Jesus. O problema maior era a tranquilidade de Jesus, deitado no seu travesseiro. O ato de dormir calmamente em seu travesseiro, enquanto um vendaval assolava o barco, levou eles a pensar que ele, Jesus, estava indiferente ao perigo que todos eles passavam. E queridos, vamos ser sinceros, não acontece a mesma coisa conosco muitas vezes? Estamos passando por uma tempestade, oramos, falamos com Deus e nada. Às vezes nós nos questionamos: Senhor, cadê o Senhor? O Senhor viajou? O Senhor sumiu? Por que o Senhor não fala nada? O Senhor se esqueceu de nós, o Senhor se esqueceu de mim, Senhor. O Senhor me abandonou. Esse dia eu estava conversando com o pastor Cícero sobre isso, e nós falamos: pior do que o não de Deus é o silêncio de Deus. Pior do que o não de Deus, porque às vezes a gente quer o sim. Às vezes a gente ora, a gente pede a Deus e Deus nos dá um não. E a gente tem que se acostumar com aquilo ali. Mas pior do que ouvir o não é o silêncio. Porque você fica assim: para onde eu vou? O que eu faço? E às vezes Deus permite que aconteça isso conosco, porque Ele quer nos ensinar. E talvez você fez muitos desses questionamentos. Senhor, cadê o Senhor? Eu estou aqui vivendo uma tempestade, passando por uma tempestade. Eu não estou entendendo nada. O Senhor está dormindo? O Senhor se foi? O Senhor me abandonou? O Senhor se esqueceu de mim? Mas o Salmo 121 nos responde a todas essas perguntas. Quando o salmista diz o seguinte: levanto os meus olhos para os montes e pergunto: de onde vem o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Ele não permitirá que você tropece. O seu protetor se manterá alerta. Sim, o protetor de Israel não dormirá. Ele está sempre alerta. O Senhor é o seu protetor, como sombra que o protege. Ele está à sua direita. De dia o sol não o ferirá, nem a lua de noite. O Senhor protegerá de todo mal. Protegerá a sua vida, o Senhor protegerá a sua saída e a sua chegada, desde agora e para sempre. Essa palavra é para mim, é para nós, nessa noite. Não sei como está o seu ano, não sei como que janeiro já passou para você, não sei o que aconteceu. Mas o Senhor quer que você saia daqui, crendo que todo mundo passa por tempestade, elas são imprevisíveis, são inevitáveis, nos pegam de surpresa, acontece isso com todo mundo. Você não é melhor nem pior do que ninguém, não é porque você está desobedecendo. Às vezes algumas coisas acontecem por conta da nossa desobediência, obviamente, mas nem sempre é. Mas tudo que acontece em nossas vidas, as tempestades, elas têm um propósito. E Deus quer que você saia daqui nessa noite, crendo que é possível crer que Jesus está com você nessa tempestade. Amém? Eu quero pedir que você se coloque de pé e que você reflita em tudo isso que foi falado. Nós vamos continuar adorando a Deus através de uma canção que fala sobre isso. Cobre-me com suas mãos, com poder, vem me esconder, Senhor. Se o trovão e o mar se erguendo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Minha alma está segura.
Senhor quer que você saia daqui crendo nisso, meu irmão. Sabes bem que em Cristo firme está, se o trovão e o mar se erguendo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Se o trovão e o mar se erguendo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Descansarei, pois sei que és Deus. Descansarei, pois sei que és Deus. Talvez você chegou aqui nessa noite vivendo uma tempestade. Talvez você saiu dessa casa pensando assim: eu vou lá para a igreja que eu preciso ouvir uma palavra. E foi Deus que te trouxe aqui. Eu falo isso sem medo de ser feliz, porque na vida do cristão não existe acaso, é Deus que conduz. Assim como os discípulos não passaram por essa tempestade por acaso, foi Deus que os conduziu àquilo. Jesus, inclusive, que os chamou a isso. Deus te trouxe aqui nessa noite, porque Ele quer que você saia daqui crendo nisso, que é possível crer nele mesmo em meio à tempestade. Ele quer que você saia daqui crendo que é possível confiar nele, por mais que tudo pareça estar desabando na sua casa, no seu lar, no seu casamento, em qualquer área da sua vida. Talvez você chegou aqui com muitos questionamentos, com muitas perguntas, mas Ele quer que você saia daqui com apenas um questionamento: quem é este que até o vento e o mar lhe obedece? Se você se encontra nessa situação, eu quero rapidamente te convidar a vir aqui à frente. Eu quero que você saia do seu lugar. Se você deseja receber uma oração, eu quero que você saia do seu lugar e você venha aqui à frente para receber. Enquanto os ministérios do louvor vai repetir o refrão da música, você vai ter a oportunidade de fazer isso. Saia do seu lugar e venha aqui receber essa oração. Se o trovão e o mar se erguendo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Se o trovão e o mar se erguendo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Descansarei, pois sei que és Deus. Descansarei, pois sei que és Deus. Amém, meus irmãos, eu quero te convidar a curvar sua fronte. Vamos orar. Pai, nós te agradecemos pela Tua palavra. Te agradecemos porque temos certeza que tudo que foi falado aqui, o Senhor que conduziu para isso. Obrigado porque através dela o Teu Espírito Santo ministrou aos nossos corações. Eu te coloco, Senhor Deus, cada vida aqui presente em Tuas mãos. Em especial aqueles que estão aqui à frente, Pai, que estão enfrentando algum tipo de problema, alguma dificuldade, alguma tempestade. Eu não sei, eu não conheço a história dos irmãos que estão aqui, mas o Senhor sabe. O Senhor sabe todas as coisas. Tua palavra diz que o Senhor conhece todas as coisas, que não há segredo que fique oculto do Senhor. Por isso eu te peço que através do Teu Espírito Santo o Senhor venha tranquilizar cada coração. O Senhor venha gerar no coração de cada um deles
a certeza que eles podem descansar no Senhor, pois o Senhor está conduzindo a vida deles, mesmo em meio a essa tempestade, a essa dificuldade que eles estão vivendo. Que eles possam sair daqui dessa noite, na convicção de que existe algo para aprender, de que existe algo que o Senhor quer ensinar a cada um deles, e que Teu Espírito Santo possa conduzi-los nesse sentido, possa dar discernimento, possa dar clareza, possa dar sabedoria, para que eles possam passar e aprender aquilo que o Senhor quer ensinar. A Tua palavra diz que o Senhor corrige, que o Senhor educa, disciplina aqueles que amam. Então, se o Senhor está permitindo que eles passem por isso, é porque o Senhor os ama muito, que eles possam sentir esse amor, que eles possam sentir e ter convicção que eles são alvo do Seu amor, até mesmo em meio à tempestade, e que o Senhor venha cumprir a Tua vontade sobre a vida de cada um deles. Sobre aqueles que não vieram aqui à frente, peço que o Senhor esteja abençoando também, né, que de acordo com a Tua vontade, o Senhor possa dar entendimento da Tua palavra, fazendo com que aquilo que não Te agrada, Deus, possa ser adequado. Aqueles que estão nos assistindo através da internet, o Senhor possa abençoá-los também, onde quer que estejam. Talvez muitos deles também estão vivendo tempestades, que eles possam também, após essa mensagem, ter essa convicção de que é possível crer no Senhor, mesmo em meio à tempestade. Nós Te agradecemos por esse culto, por esse dia, Te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito por nós, Pai. Em nome de Jesus, amém.